Fala galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nós vamos continuar com conteúdos classes gramaticais, parte 2, voltando-se sempre para algumas questões relacionadas ao Enem, ok? Vamos lá. Primeiro, lembrando quais são as nossas classes gramaticais para vocês visualizarem, não esquecerem, fazer as anotações de vocês. São 10 classes gramaticais. Cada uma vai trazer a função da palavra dentro do texto, né? Sempre trabalhando com ela separadamente e nós sempre devemos pensá-las dentro da função, dentro do texto, para verificar a função. Por quê? Uma palavra ela pode ser um substantivo em um dado contexto, mas em outro contexto ela já pode assumir outra orientação, podendo ser um adjetivo, ok? Então, você precisa saber os conceitos para, assim, aplicá-los em determinadas questões e provas. Primeira questão, Enem 2002. A crônica muitas vezes constitui um espaço para reflexão sobre aspectos da sociedade em que vivemos. Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava, queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido, com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que quando a gente passa perto, segura a bolsa com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que um menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo durante muitos anos, também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Marina Colasanti, eu sei, mas não devia. E aí a questão é a seguinte. No terceiro parágrafo, em não existem meninos de rua, existem meninos na rua, a troca de pelo na determina que a relação de sentido entre menino e rua seja. Vamos lá, pessoal. Então, percebam, se nós retornarmos aqui para o texto, percebam que na construção do texto, todas as vezes que a autora utilizou de família, o de rua, essa preposição, o de, o na lá na frente, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar utilizando a letra maiúscula. E essa letra maiúscula do de ou no na, ela não está sendo utilizada só para enfeite, ela está sendo utilizada porque a autora quer chamar a sua atenção para essa palavra. Ela quer chamar a sua atenção para esse fato. O menino de família, o menino de rua. E aí ela continua. Aí quando chega no na, quando ela faz essa revisão, nessa mudança dentro do texto, ela coloca, existem meninos na rua. Ela quer intensificar isso, ela quer que você perceba dentro do texto esse na rua. Então, quando nós temos o comando aqui, no terceiro parágrafo, em não existem meninos de rua, existem meninos na rua, a troca de pelo na determina uma relação de sentido entre menino e rua. Por quê? Vai mudar o sentido. Então, que sentido é esse? A, de localização e não de qualidade. B, de origem, não de posse. C, de origem e não de localização. D, de qualidade e não de origem. E, de posse e não de localização. O que vocês acham? Pelo sentido dentro da frase. Não existem meninos de rua. Existem meninos na rua. Na determina a relação de sentido entre menino e na rua. Primeiro eles eram chamados meninos de rua. É como se nós tivéssemos a origem aí, né? Aí eles determinam os sentidos.
menino e rua. Ou seja, vai ser o quê? De localização e não de qualidade, de origem e não de posse, de origem e não de localização. O que vocês acham? A resposta aqui mais adequada seria de localização, porque nós vamos primeiro pensar no termo rua, antes falar do menino de rua e menino na rua, porque se antes eu tinha o de rua, é como se a criança fosse de origem, né? Ele se originou da rua, é uma junção ali da rua, pronto. Mas quando eu coloco existem meninos na rua, eu estou dando uma localização, que eles estão na rua. E dentro do texto, a própria autora já vai fazer essa menção, que vai dizer o quê? Que os meninos, eles foram colocados lá. Eles não nasceram lá. Alguém botou eles lá. Então, nós já temos aí um sentido de localização e não de qualidade. Porque quando eu colocava o de rua, meninos de rua, dava sinal de origem e de qualidade, dando uma qualidade para eles. São meninos de quê? De rua. A rua estava atrelada a ele. Era uma qualidade que se dava a ele. Mas, no caso, quando ele substitui o na rua, é de localização, é onde eles estão, mas é algo temporário. Alguém os colocou lá e pode retirá-los, ok? Próxima questão. Questão 119, Enem 2013. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo. Primeira coisa que, pessoal, você vai dizer, mas professor, o que é morfossintático? Eu nunca ouvi falar essa palavra. Galera, toda vez que você ouvir falar em morfologia ou morfossintático, nós estamos falando das classes gramaticais. É a morfologia que vai trabalhar, em parte, as classes gramaticais. Então, morfologia, classes gramaticais, a estruturação, ok? E aí ele vai colocar, o efeito de humor está indicado. Já temos aí a resposta correta. Emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final. Que oração adversativa é essa? Quando retomamos o texto, nós temos preguiça é a mãe de todos os vícios, mas, quando ele coloca esse mas, lembrem-se, conjunção coordenada adversativa. Toda vez que tiver um mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, conjunção coordenada adversativa. Então, quando nós temos esse mas aí, ele vai fazer isso, orienta a quebra da expectativa ao final, quando ele diz, preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, ou seja, se a preguiça é a mãe, então nós temos que respeitar, então ele permanece lá na boa e velha preguicinha dele, ok? Então esse mais vai dar a oração, né, orienta essa quebra de expectativa. Próximo. O policial, na frase, o policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo. O assaltante recebeu a bala na cabeça e morreu na hora. No texto, os vocábulos em destaque são respectivamente. Vocês já podem visualizar aí a resposta adequada, que é a letra A, preposição e artigo. E aí nós teremos as outras alternativas, que são preposição e preposição, artigo e preposição, artigo e pronome indefinido. E aí, nesse caso, os vocábulos em destaque seriam o ladrão, o policial recebeu o ladrão a bala e recebeu a bala na cabeça. Nós temos a mesma palavra, as duas palavras a bala no início e a bala no final, só que com sentidos diferentes. Esse a, ele pode ter sentidos diferentes. Por que é preposição? Porque ele recebeu o quê? A bala. Então, quando nós temos essa recebeu a bala aí no início do texto, aqui ó, recebeu a bala, essa bala é uma preposição, porque quem recebe
a algo ou alguma coisa. Então, o verbo receber, ele precisa de uma preposição para juntar ao complemento, ou seja, a bala, ok? Então, o primeiro é a preposição e no segundo recebeu a bala, artigo. Nesse caso, por que é um artigo? Porque nós temos a palavra bala aqui na frente. Primeiro nós temos o ladrão, a bala é complemento do ladrão e no segundo nós temos o recebeu a bala. Então, um é preposição, no outro artigo, ok? No mais, acessem o nosso portal eduque.acre, assistam a esse vídeo e aos demais e façam as suas devidas anotações. Tchau, tchau e até logo!